Por que o período de transição águas secas é o período mais importante dentro do manejo de pastagem? Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai ver o que acontece tanto com o ambiente quanto com as plantas forrageiras e como isso impacta no desempenho dos animais. Também a gente vai ver como que a gente pode atuar dentro do sistema para que a gente tenha os melhores resultados possíveis. Se você é novo aqui no canal, eu peço por gentileza que se inscreva, ative as notificações e também nos acompanhe nas outras redes sociais. A gente vai começar falando, pessoal, sobre o que acontece com o clima, com o ambiente, né? Isso, consequentemente, impacta na produção das forragens e na nossa produtividade, na performance dos animais. A gente tem o período de transição como sendo aí o meio do caminho entre a seca e as águas, né? E nesse período é muito nítido da gente observar que a pastagem ela começa a sementear, ela começa a ficar um pouco mais amarela, né? Uma tonalidade diferente daquele verde intenso que a gente tem no verão, e a partir daí ela começa a mudar também algumas questões morfológicas, né? O que é importante a gente entender em relação aos fatores climáticos, né? As forrageiras, as plantas de clima tropical que a gente trabalha na maioria das regiões do Brasil, elas são altamente dependentes de três principais fatores: altas temperaturas, quantidade de chuva, né? Muita água ela precisa para produzir bem, né? Produzir bastante, e luminosidade, então horas de luz por dia. E por que que ela precisa desse conjunto que ele é tão favorável no período chuvoso? Porque as plantas vão fazer o processo de fotossíntese, né? A emissão das folhas, que a gente prioriza tanto, né, dentro do manejo de pastagem, na produção dos bovinos, elas são realizadas a partir do processo fotossintético, onde as plantas forrageiras, né, o capim, vai extrair do solo os nutrientes, a água, os minerais, né? Em conjunto com o gás carbônico que ela retira da atmosfera, ela vai fazer o processo fotossintético, transformando tudo isso em energia, né, para ela utilizar para a produção da sua própria massa, oxigênio e também vapor de água. Mas para que esse processo todo ocorra, ela precisa da incidência de raios solares nas folhas para poder completar esse processo fotossintético. Então é importante a gente entender que quando a gente passa pelo período de transição, a gente está reduzindo essas características tão positivas climáticas que vão contribuir para a produção forrageira. Aqui a gente tem um exemplo de duas fotos em pleno verão, as folhas bem verdes, o pasto apresentando bastante quantidade de folha, que é o que nos interessa, e aqui do lado direito a gente já tem uma planta totalmente seca. Esse foi um ano atípico, foi 2021, no interior aqui do estado de São Paulo, região de Presidente Prudente, onde a gente teve 3 geadas consecutivas. A gente acabou fazendo um planejamento para ter um diferimento de pastagem, a gente tinha massa para fornecer para os animais, mas acabou que esse clima frio se tornou em geada e acabou torrando aí, prejudicando a massa que a gente tinha produzido. Então, na seca, a gente vai ter frio com possibilidade de ocorrência de geada, menos quantidade de água, né? Algumas regiões com inverno chuvoso, outras muito definido, né? Inverno muito seco e dias mais curtos. Consequentemente, a gente tem menos produção de capim, né? Então, o período de transição ele fica no meio desses dois e aqui a gente tem que tomar as atitudes corretas para que a gente não chegue na seca, né? Numa condição que não tenha massa. Aqui a gente teve a condição de geada, mas a gente tinha massa ainda para fornecer para os animais. Mas pode ser que a gente chegue lá e não tenha essa condição por algum erro nesse período específico, né? E o que acontece nesse período, né? Ele demonstra para a gente o que muda, né? Do capim para o período de pleno desenvolvimento para o período seco, né? Como que ele vai decrescendo essa qualidade nutricional e a sua composição. A gente tem no período das águas um capim que vai ter alta taxa fotossintética, como a gente viu, por causa das condições climáticas, uma velocidade de rebrote muito grande, então a gente retira os animais do piquete, em poucos dias ele já tem uma emissão de folha, um desenvolvimento muito interessante, né? Então a gente consegue num sistema rotacionado rodar os animais talvez com uma maior velocidade ou imprimir uma maior carga de lotação nessas áreas, né? Uma qualidade nutricional melhor, então o capim ofertando muita folha, folha com teores nutricionais de proteína adequados para o desenvolvimento dos animais, né? Uma boa relação folha-como, então a gente sempre busca produzir folha para os animais e no verão a gente consegue isso, né? A gente tem mais folha proporcionalmente do que como. Esse alimento ele tem uma alta digestibilidade, então o animal ele consegue
digerir isso muito facilmente, né? Passa muito rápido dentro do trato gastrointestinal dele, consequentemente ele consegue comer mais. Então ele tem um maior aporte de nutriente e com isso ele tem uma maior produção, um maior desempenho. Ele tem também uma alta, como essa digestibilidade é alta, ele tem uma alta taxa de passagem e também o animal consegue ter uma melhor taxa de bocado. Ele precisa caminhar menos e ter menos tempo de pastejo para atingir a quantidade de alimento que ele precisa. Como ele tem uma oferta de folha muito grande, ele vem apreendendo com a boca, né? Esse bocado dele é maior, então ele consegue fazer o seu trabalho, que é apreender alimento aí durante mais ou menos 1/3 do dia e ficar as outras etapas aí do dia ruminando, descansando e obtendo aí um bom desempenho. Consequentemente, como a gente tem todos esses fatores positivos, a gente vai ter uma maior capacidade de suporte dessa área de pasto e também uma maior performance dos animais. Entrando no período de transição, isso vem diminuindo, né? Gradativamente, pode ser um período mais curto ou mais longo, dependendo da região, dependendo do ano, mas a gente observa essa queda até chegar no período crítico, que é a seca. Uma baixa taxa de fotossíntese devido às questões climáticas, consequentemente a gente tem um rebrote muito lento, né? Então o pasto não sai, ele fica amarrado, ele tem esse crescimento vagaroso ou praticamente nulo, dependendo da cultivar, da região, do ano. Ele fica ali praticamente estacionado no que ele produziu durante as águas e o período de transição. A gente tem uma baixa qualidade nutricional, a gente vai ter um alimento com mais fibra, com menos proteína, menos energia, né? E com uma menor condição do animal apreender esse alimento, né? Ele vai ter uma maior dificuldade nessa taxa de bocado que a gente comentou. Vocês podem observar aqui na foto da esquerda ele tem muita facilidade a prender folha. Aqui na foto da direita, representando a seca, a gente tem um pasto com muito material senescente, muito como e algumas pontas de folha verde. Então o animal vai ficar pinçando essas folhas e com isso ele aumenta o seu tempo de pastejo. Ele passa mais tempo pastejando e mesmo assim às vezes ele não consegue ingerir o que ele precisa para garantir a sua manutenção e o seu ganho de peso, né? Esse também é um alimento que tem baixa digestibilidade, então demora para o animal conseguir digerir esse alimento dentro do rumen, dentro do seu aparelho gastrointestinal. Então ele fica mais tempo ali dentro. Isso ocupa fisicamente, né? A gente tem aí o rumen cheio dessa palha, dessa fibra que não sai dali de dentro. Consequentemente, ele passa mais devagar. A gente tem uma baixa taxa de passagem e isso é ruim, porque enquanto ele não digerir esse alimento, ele não consegue apreender novas folhas ou novos pedaços aí de talo de como para fazer a digestão novamente e ter um maior aporte nutricional, né? E também, consequentemente, a gente vai ter uma menor capacidade de suporte. A gente tem menos oferta de pasto, um pasto de pior qualidade, a gente consegue ter menos animais, né? E se a gente manter esses animais com umas condições ruins, né? Se a gente não ajustar uma suplementação, se a gente não ajustar a carga, a gente vai ter desempenho baixo ou negativo, né? Que a maioria das fazendas ainda ocorre isso no Brasil. A gente tem um animal ganhando peso nas águas no período de transição, chega na seca, ele estaciona, ele fica com um crescimento negativo e depois ele volta a recuperar esse peso no próximo período de transição, nas próximas águas, que é o famoso boi sanfona, né? O boi engorda, emagrece, vai erando até chegar no ponto de abate. Isso é extremamente ruim, porque a gente tem que ter ganho de peso mesmo na seca, né? Hoje, pecuária de alta performance, a gente tem que ter esse animal ficando menos tempo dentro da fazenda, a gente tenha aí uma diluição de custo fixo e consiga ter melhores resultados, melhores desempenhos financeiros. Então, extremamente importante a gente compreender essa transição do capim e como a gente pode agir, né? Aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia do que acontece, né? Um indicador visual muito forte é o score de fezes, né? Aqui a gente tem um animal no período chuvoso, então ele tem as fezes aqui, até não está um score tão ideal, tão excelente, mas está um score bom. A gente vê que o alimento foi digerido, né? Essa fezes com uma consistência um pouco mais pastosa, ela é interessante, ela não pode ser líquida e não pode ser ressecada. Aqui do lado direito a gente já tem uma fezes extremamente ressecada, formando esses anéis, né? Isso quer dizer que o alimento demorou muito para sair de dentro do animal, ele teve esse ressecamento, né? Pode ser indicador também que esse animal não está tomando água direito, enfim, mas aqui nesse caso é o animal que estava consumindo essa pastagem aqui extremamente seca e fibrosa. Então, a gente tem que entender esse impedimento físico, né? O animal pode até comer essa palha, mas isso fica ali dentro muito tempo, né? Com menor valor nutricional, então impede tanto a parte de ingestão, dele conseguir comer mais, como a parte de digestão.
E é aqui que a gente deve atuar nos animais que ficarem no pasto, né? Corrigindo a suplementação, fornecendo um proteico, fornecendo um mineral com ureia, mineral aditivado, vai depender da sua estratégia, mas a gente tem que fazer de tudo para melhorar a ingestão e digestão. Esse é o nosso papel, caso a gente tenha condições como essa, né? E o que a gente pode fazer além disso, né, pessoal? A gente tem que reduzir a pressão sobre as áreas de pastagem. Por que eu coloquei essa forma de reduzir pressão e não coloquei como reduzir lotação? Porque a gente pode até manter a lotação da fazenda caso a gente tenha uma suplementação volumosa, né? Ou utilize de estratégias dentro da fazenda, como a recria confinada, enfim. A questão da lotação ela não interfere tanto. O que a gente tem que pensar é a lotação das áreas de pastagem. Então, a gente reduzir a pressão sobre o pasto, né? Pode ser que a gente continue com o mesmo número de animais, mas se a gente fornecer uma suplementação, uma capineira, uma silagem, a gente vai reduzir a pressão de pastejo, porque esse animal vai estar buscando alimento no coxo, né? Mesmo que ele esteja alocado numa área de pastagem. Então, tentar reduzir agora nesse período de transição gradativamente os animais, caso você não tenha estratégias de produção de volumoso, de silagem, de feno, o caminho é muito simples, né? A gente tem que fazer a comercialização, animais em fazendas de recria e engorda, animais prontos para o abate, a gente tem que tirar da fazenda, é um animal pesado e ele vai passar a ser que pode perder o que ele já ganhou, né, de acabamento, de gordura, de peso. Então, fazer a comercialização desses animais, no caso das fazendas de cria que vendem bezerro, é o momento da desmama. Então, vender esses animais ou fazer a transferência para uma outra fazenda de recria, né? A gente pode também fazer a transferência para boitel, ou caso a fazenda tenha confinamento, pegar os animais mais pesados, começar a alocar dentro do confinamento, porque a gente desafoga essa área de pastagem, né? Diminui carga, pressão de pastejo. A gente pode, como comentamos aqui, manter a lotação fornecendo suplementação correta, né? Melhorar essa dieta, tanto via volumoso quanto concentrado, fazer esse ajuste no perfil de suplementação, né? Entender que a composição do capim mudou. E também a gente pode aproveitar essas últimas chuvas ainda, esse restinho de verão que já está mudando, né? Já está diminuindo um pouco a luminosidade, mas ainda não está aquele dia tão frio, não está com um dia mais curto, né? Tão curto como chega no inverno. E fazer aí alguma adubação, alguma estratégia de diferimento de pastagem para preservar agora, entre maio, abril, esse pasto para utilizar aí em julho, agosto, fazer uma estratégia nesse sentido em algumas áreas pontuais. Mas pensar sempre que a gente não consegue manter a mesma lotação de verão no inverno, né? Praticamente impossível se você não tiver uma estratégia de suplementação volumosa ou alguma outra estratégia nutricional. Então, sempre pense no período de transição como um momento de aliviar a pressão sobre as áreas de pastagem dentro da fazenda. Pessoal, eu fico por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou inteiramente à disposição. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Mais uma vez, peço por gentileza que ative as notificações. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.